Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Fagner, né? E vou dar início mais uma aulinha de Química, né? E vamos trabalhar esse primeiro conteúdo trabalhado dentro da introdução ao estudo da Química, que na verdade é o que? Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, tá? É uma definição já bem antiga, uma definição básica do que é matéria. Na verdade é tudo que existe na natureza, né? Que tem volume, massa e ocupa um determinado local no espaço. Como exemplo, nós temos, por exemplo, madeira, né? Ferro, vidro, o ar atmosférico, areia, tecido, água, plástico, enfim, temos N substâncias que existem ao nosso redor, tá? Café, leite, enfim, açúcar, celulose, glicose, sacarose, enfim, todas as substâncias que existem são consideradas de matéria. Detalhe, essa matéria, ela pode se subdividir, em dois subgrupos, que pode ser chamado de corpo e objeto. Ambos são matérias, mas numa definição mais específica. O que é um corpo e o que é um objeto? Exemplo, um tronco de uma árvore, só um exemplo, tronco de uma árvore. Nós estamos numa região onde tem ainda madeira, mas ainda tem uma grande quantidade, mas assim, o tronco de madeira, esse tronco, ele é chamado de corpo, tronco de madeira. Por exemplo, esse tronco de madeira, ele é cortado pelos madeireiros, levado até as serrarias, onde eles são serrados, em pranchas menores, e dessas pranchas eles são feitos caibros, vigotas, soleiras para portas, mesas, cadeiras, etc. Aí sim, quando a gente fala de cadeira de madeira, eu já tenho um objeto, porque já vai ter uma determinada função, tá? A cadeira feita de madeira. O tronco de madeira, que é uma porção limitada de matéria, ele pode ter N funções após ser recortado, tal. Enfim, ele ainda não tem uma função específica. Tipo, se tu fala cama de madeira, objeto. Porta de madeira, objeto. Tipo, eu tenho IP, madeira IP. E a madeira de IP é um corpo, porque é apenas uma porção limitada de matéria, ela não é toda a matéria existente na face da Terra. Agora, quando tu fala assim, madeira, então se tu fala madeira, tu está se referindo à matéria, toda a madeira que existe na face da Terra, tá? Aí tem a questão das subdivisões: tronco, porção limitada de matéria; corpo, cadeira de madeira, objeto. Exemplo, ferro, como a gente falou aqui, ferro, nós falamos. Ferro, matéria, mas vamos supor, uma barra de ferro, corpo, só uma porção limitada de matéria. Agora se tu fala, eu tenho uma porta ou uma janela feita de ferro, objeto. Tu fala, eu comprei um tubo de ferro, tubo, tá?
Um tubo é um corpo, porque esse tubo ele pode ser recortado para fazer, por exemplo, pé de uma mesa, né, o suporte para a mesa, pode ser feito tendas, enfim, em situações pode ser feita com esses tubos, tá? Então essa é a diferença entre corpo e objeto, mas ambos sendo matéria, tá? Enfim, quando a gente fala, só recapitulando, plástico, matéria, pedaço de plástico, é um corpo, é matéria? É matéria, mas é classificado como um corpo. Copo de plástico é um objeto, porque o copo tem uma função específica, tá? Olha, essa matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, né? Que são os estados físicos ao qual nós encontramos essas substâncias a temperatura ambiente. Esses 3 estados físicos, eles podem ser classificados como sólido, líquido e gasoso. Pessoal, esses 3 estados de agregação, esses 3 estados de agregação dessas partículas, né, eles sofrem algumas mudanças no nosso dia a dia, como por exemplo, há pouco deu uma chuvinha aqui na região, então, além de grande parte dessa água escoar pelo esgoto, mas boa parte da água passou do estado líquido para o estado gasoso. Como que se dá esse nome? Evaporação. Tá? E o processo contrário? Quando você tem um copo com água gelada, que após alguns minutos você observa a formação de gotículas de água do lado de fora do recipiente. Tá? Então, nessa situação, também há uma mudança de estado físico, ou seja, a água passou do estado gasoso para o estado líquido ao encontrar uma superfície mais fria ou com menor temperatura, tá? Então, nessa situação, nós temos um processo de condensação, né? E vice-versa, né? Evapora, condensa, que é o ciclo natural da água, né? Os principais casos: chove, evapora, vai para as nuvens, condensa e chove novamente. Enfim, tem outros. Vamos ver aqui, por exemplo, sólido, líquido, gasoso, né? Do estado líquido para o estado sólido, do sólido para o líquido, do gasoso para o líquido e do sólido para o líquido. Vamos observar aqui uma situação básica, tá? Do sólido para o líquido. Vamos supor, em dias quentes, você compra um picolé. Se você não tomar esse picolé rápido, após alguns minutos ele começa, falando vulgarmente, derreter. Mas como é esse nome em termos de transformações, um termo mais técnico, tá? Esse processo é chamado de fusão. Fusão, tá? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Continuando na absorção de calor, do líquido para o gás. Como é que vai ser esse nome? Evaporação ou calefação, né? O que é a calefação? É quando é a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Exemplo: você terminou de assar uma carne, né, numa churrasqueirinha ou um fogo de chão, sei lá. E daí
ainda sobrou algumas brasas e você quer reutilizar. E aí joga água, tá? Ao jogar essa água, instantaneamente, quando ela vai subir um vapor de água, porque naquele exato momento houve a passagem instantânea do estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de calefação. Já o que acontece de forma natural, vamos supor, você chega do serviço e tal, lava o uniforme e põe para secar. Então, a água do uniforme ela vai evaporar naturalmente, tá? Então, é uma evaporação. Água da chuva, água do rio, enfim. Tem outros exemplos. Do processo contrário, voltando do gás para o líquido, como eu já falei, é chamado de condensação. Condensação. E do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Solidificação. E do sólido para o gasoso, um exemplo básico do sólido para o gasoso. Vocês conhecem pedra de naftalina? Geralmente é colocado em vaso sanitário, por causa desses banheiros públicos, pode ser colocados também em roupas, em armários, que é para espantar alguns objetos, alguns insetos, devido àquele odor característico, Então, essas bolinhas, elas são do estado sólido e elas vão passar para o estado gasoso. Enfim, você pode colocar ela em cima de uma roupa branca que essa roupa ela não vai manchar, porque não passa pelo estado líquido, automaticamente ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso. Nessa situação ocorre uma sublimação. Sublimou, ou seja, passou do estado sólido para o estado gasoso. E o processo contrário do gás para o sólido é chamado de ressublimação. Observe que tem a setinha com as duas indicações, tá? Fim. Só recapitulando, do sólido para o líquido, solidificação, Vamos supor, você quer preparar um geladinho, um picolé, em dias quentes, você faz o suco e põe para congelar, como a gente fala vulgarmente. Então você vai estar solidificando esse suco, que é um processo de solidificação, tá?